Olá! Vamos conversar sobre bem-estar? Cadê o pessoal já chegando? E aí? Oi, mãe! Mamãe já entrou? A Adri já entrou? Boa noite! Oi, Oi, Fabi. Adri! Tudo bem? Como é que você tá? Tudo Tranquila? bem? Vamos só dar mais um tempinho, o pessoal tá entrando. Beleza? Só ajustar aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite, Sofia. Galerinha Que bom entrando. que vocês estão por aqui. É isso aí. Pois é. Nesse dia lindo que fez hoje aqui em Cabo Frio, um solzão, né, Dria? Nós Maravilha. vamos conversar sobre bem-estar. Que Isso, delícia! isso aí. Olha, já vi um coraçãozinho. Isso foi tão bom, tão feliz. Se vocês puderem dar coraçõezinhos, né? Fica tão legal a gente ao vivo assim. Estou super feliz com Pois é. esse convite ao vivo da Fabi, né? Esse encontro maravilhoso para a gente falar de uma coisa tão importante para as nossas vidas, né? Que é o bem-estar. E o coraçãozinho nos faz bem, né? Tá com o coração sempre alegre. Então, esperança Pois que é. Ó, a Sofia dizendo que fez maior solzão em Salvador também. Vamos começar, Adri, assim, primeiro você se apresentando para o pessoal, né? Eu vou falar um pouquinho de mim também, para quem não me conhece, eu sou professora lá na UF, em Macaé, no curso de Direito, mas o que uma professora, tá, resolve me fazer uma live sobre bem-estar, sobre saúde através da yoga, através da meditação, porque, na verdade, esse é o caminho que todo mundo deveria estar trilhando, né? Principalmente nesse momento difícil que a gente está vivendo, que é um momento de isolamento, de pandemia. Então, hoje o convite fica para a gente aprender mais. Esse aqui é um espaço no Instagram em que a gente troca conhecimento e que a gente cresce junto. Por isso, o convite de hoje da Adri. Adri, se apresenta aí para o pessoal. então, pessoal, namastê. Fazer uma saudação para vocês, uma saudação de gratidão que a gente faz no yoga, né? De reverência. Meu nome é Adriana Andreoli, muita gente me conhece como Dri. Sou professora de yoga, mas agora, né? Agora que eu digo, sou aprendiz, como Fabiana fala, a gente conversa muito sobre isso, eu sou aprendiz da vida. Então a gente está aqui um pouquinho para falar sobre isso, como é que é a nossa vida e o que a gente pode trazer de benefício a ela, principalmente nessa pandemia, né, Fabi? Então, sou professora de yoga, terapeuta holística, mãe de 3 crianças, um menino grandão, a Yasmin, Francisco e Yuri são os meus pequenos, e a cada dia a gente aprende muito mais com os nossos filhos também, né, Fabi? É isso. Com certeza. Vamos começar, Adri, assim, do princípio, né? Já que a gente começou aí falando de yoga, queria que você me conceituasse o que, afinal de contas, é a yoga? Sim, É yoga ou yoga? Tanto faz. tanto faz. Tem gente que fala yoga, tem gente que fala yoga, não. Tanto faz você falar, né? Como a gente está aqui no Ocidente, a gente fala yoga, né? Oh, yoga, enfim. Yoga é união. A palavra vem do sânscrito, então significa união. Mas o que que é essa união? É a união da nossa mente com o nosso corpo. De todo esse conceito que a gente tem do macro até o micro, né? Do universo, da nossa criação. Então, isso tudo a gente traz para as nossas práticas de yoga, que não é só uma prática, talvez, muitas pessoas procuram yoga, né? Às vezes, acredito eu, mais para o corpo físico e depois vai passando esse estado mental. E tudo é ao mesmo tempo, né? A gente vai vendo que a partir do momento que a gente está com essa mente mais tranquila, o nosso corpo vai respondendo com certeza. Então é bom para o físico, para a mente, e tem muita coisa aí nesse caminho do yoga para a gente aprender. Então, essa união, essa conexão com nós mesmos, eu diria que o yoga é isso, essa união e conexão, né? Legal. Mas assim, Adri, desde novinha você pratica yoga? Como que o yoga surgiu na tua vida? Então, é uma história muito engraçada, né? Porque a minha mãe já praticava yoga. Então, assim, eu sempre gostei, eu vou começar pelo começo mesmo, né? Eu sempre gostei de elefante.
E eu sempre queria entender o porquê de um elefante nas práticas do yoga. Então, quando minha mãe fazia yoga, eu ia com ela. Eu tinha mais ou menos uns 13, 14 anos, eu ia com a minha mãe. E comecei a perguntar para a professora Penha, uma professora maravilhosa lá do Rio de Janeiro, por que do elefante? Mas por que cultuar um elefante? Enfim, eu queria saber mais sobre esse culto das deidades, né? Então, eu comecei a perguntar e comecei a questionar por que daquelas posturas ou para que aquelas posturas estavam me fazendo bem, mais ou menos com essa idade, Hum, né? Então, hoje eu vejo que foi ótimo eu ter iniciado yoga com a minha mãe. Minha mãe ainda pratica hoje, mas é aquele exemplo que a gente tem, né? Minha mãe que levou para o caminho do yoga. Eu descobri, há um tempo atrás, quando eu fui fazer a yoga educativa, um livro que era da minha avó. Então, eu descobri também Nossa, que era da minha avó, um livro de 1960, alguma coisa assim, sobre yoga. E descobri que a minha avó e meu avô, eles buscavam essa prática também. Então, acho que já está meio que enraizado o yoga em algum lugar. Praticava um pouquinho, parava. Durante as minhas gestações eu também pratiquei. E depois eu fui estudar e estudo até hoje, né? Porque eu tô aprendendo ainda esse que conhecimento, legal. essa filosofia maravilhosa. Mas me diz uma coisa, assim, a sua rotina, como que você organiza ela? Porque, convenhamos, né, Adri? Eu acho que é um grande desafio para nós que somos mães, inclusive, para todo mundo, na verdade, organizar a rotina. Mas eu acho que para a mulher, mãe, o negócio pega mais pesada, né? Com E mãe de certeza. criança pequena como você, eu sei porque os meus agora estão um pouquinho maiores, eu sinto que a rotina está um pouco mais tranquila, né? Mas você ainda tem um pequeno. Como que você se organiza? Assim, eu tem dias, vou ser bem sincera, né, que a minha prática física, que são as asanas do yoga, tem dias que meu corpo, naquele momento, eu vou pegar um pouquinho mais leve, né? Porque a prática física você vai conhecendo o seu corpo e você vai evoluindo nessa prática. Então, minha rotina, hoje, todos os dias eu acordo, até mesmo, às vezes eu nem levanto, Fabi, sendo bem sincera, né? Estou ali no meu cantinho, acordo cedo, abro a janela, geralmente eu faço uma meditação daquele dia, então os meus pensamentos vêm, o que que eu vou fazer no dia? Então eu começo a respirar para acalmar os meus pensamentos, para eu começar a levantar e acordar o meu corpo e acordar, ativar o meu corpo para aquele dia. Então assim é a minha rotina, eu já acordo fazendo uma Então prática. você acorda antes das crianças, porque se Com as crianças acordarem, acabou, né? certeza, você não tem a dúvida disso, eu acordo antes e durmo depois, né? Agora, quando a gente vai colocar o filho para dormir, a gente dorme junto, porque não tem jeito. Se o corpo vai relaxar de uma certa maneira, a gente dorme junto, né? Então, eu acordo antes das crianças, sim, faço a minha prática matinal, né? De meditação, faço a minha prática dos asanas, aí começa a minha rotina. Desce para colocar café da manhã, acorda um, tem atividade para outro, e assim segue o dia, né? Dou aula, tem dias que eu estou dando aula também através do Zoom. E lá no finalzinho do dia, quando a galerinha vai dormir, que eu organizo o meu dia seguinte, aí vou também, tomo meu banho e vou para uma outra prática para relaxar o meu corpo e agradecer. Agradecer por aquele dia. Eu acho que isso é o mais importante. Aí eu começo a desligar um pouquinho para poder dormir e reorganizar meu corpo para o dia seguinte, reenergizar, né, através do sono. É isso, minha rotina é essa, né? Legal. Agora, assim, Dri, a gente sempre culpa na falta de tempo para não fazer alguma coisa, né? Então, por exemplo, eu sempre falei que eu não comia direito porque eu ia para outra cidade para trabalhar, para Macaé, e aí me alimentava mal. Eu botava culpa em uma série de coisas. Aí, no início da pandemia, quando você começa a ver que você está com tempo, você continua sem fazer. Sim, Aquilo que você dizia, que quando você tinha aquele tempo perfeito, não, um dia que eu tiver tempo, eu vou conseguir fazer tal coisa, né? sim. Assim, como que a yoga, a meditação pode nos ajudar nesse autoconhecimento para que a gente efetivamente coloque em prática aquilo que a gente precisa? Uhum. Então, Fabi, você falou no tempo, né? O tempo, a gente tem aquele clichêzão que a gente fala, né?
vamos organizar o nosso tempo, mas às vezes não dá tempo devido à demanda que a gente tem e tal. Então, eu acho que o importante, né, que o yoga traz, eu estou falando para mim, tá, Fabiane? Eu acho que a gente precisa também ver para a gente. Como organizar o tempo é uma questão da gente começar a colocar na nossa rotina essa prática, né? Para a gente poder organizar o tempo. Você não escova o dente todo dia, você não toma banho, o que que é importante para você? E esse tempo para você é uma prioridade, é uma questão sua. Então, tenta organizar esse tempinho, nem que seja 5 minutos, 2 minutos, 3 minutos, vai organizando esse tempo aos poucos. É fácil? Não é fácil, né? Tem muitas vezes que não é fácil. Às vezes a gente também cria muita expectativa, né, do que a gente vai fazer. E aquilo que a gente programa com aquele tempo não acontece, então causa uma frustração. Então, isso tudo a gente precisa saber reorganizar dentro da gente. E também leva um tempinho, não é da noite para o dia, É. né, minha amiga? Porque somos seres humanos. A gente também não pode se cobrar, se culpar. Não vou dizer para você que eu sou praticante de yoga que eu não passo por isso. Claro que eu passo. Eu acho que todos nós passamos por isso, né? Todos nós que buscamos esse bem-estar, que é a pauta dessa live de hoje, a gente passa por isso sim, né? Administrar nosso tempo. Acho que devagar e sempre, né? É verdade, Adri. E assim, tem uma coisa que é estabelecer prioridades para aquilo que é importante para você também, né? Porque a gente costuma dar prioridades a uma série de coisas que é importante para os filhos, para o marido, para a carreira. E encontrar aquilo que é prioridade para você nem sempre é uma coisa fácil. Isso remonta à necessidade, inclusive, de você parar e refletir sobre o que é importante para você, né? Sim, E sim. nesse período de pandemia, a Sofia estava até falando, né? Tudo é questão de prioridade. E Uhum. nesse momento de pandemia, que a gente meio que deu uma sacudida, né? Aquela coisa assim, meu Deus, no início foi como um luto, né? Vamos esperar, tudo vai passar, e a gente achava que passava em 15 dias, não é isso? Não, as crianças vão voltar. Tá. Susto também, né, Fabi? A gente levou um susto. Ninguém está preparado para nada. Então a gente, ah, ué, o que que é isso? O que que vai acontecer agora? A gente também levou esse susto, né? Acredito nisso, né? Então, Sim, sim. E isso tudo acabou, na verdade, com o passar do tempo, a gente começou a ver que a gente precisava readaptar a nossa rotina, sim, sim. né? E aí, como que você acha que a yoga, que a meditação pode contribuir nesse momento que é tão estressante para a gente, né? Lidando com perdas, tem gente que está tendo que sair para trabalhar porque é da área da saúde, mesmo quem está trabalhando de casa, não é algo fácil conciliar todo mundo dentro de casa com a possibilidade de gestão produtiva daquilo que você quer do trabalho. Como que você acha que existem, que tipo de ferramentas que a gente pode usar para passar por esse período um pouco mais fácil? Eu acho que uma ferramenta muito importante, Fabiana, é a pausa. Pausa. Uma pausa nesse tempo aí, nessa questão toda. Dá uma paradinha mesmo, aquela questão que eu estava falando dos minutos, para um minutinho, né? Às vezes você tem essa demanda da escola, que é um outro formato, uma outra visão que a gente tem. Então dá uma parada e respira, literalmente, dá aquela pausa. Por quê? O que acontece? A gente tem muita crença limitante, muita coisa que já pausa o nosso organismo de uma outra maneira. E essa pandemia também pausou muita gente, com medo, com ansiedade. Então, muitas emoções que às vezes estavam lá atrás dentro da gente, que vieram à tona, o que é normal. Então, se a gente parar, pensar, refletir também, eu acho que é um momento de reflexão sobre as nossas escolhas, sobre a nossa aceitação, como a gente lidar com isso. Então, a pausa, para mim, né, como eu estou falando sempre em primeira pessoa, pausa para mim é muito importante. Eu estou o dia a dia correndo, né? A gente tinha aquela coisa do corre externo, né? Leva um filho É. para a escola, vai trabalhar, etc. e tal. E como você falou, eu não tinha tempo entre uma refeição e outra, e agora talvez eu tenha tempo de mais ou de menos. Então, pausa e respira, né? A gente está conversando aqui, vamos pausar, vamos respirar, vamos sentir o que está acontecendo.
vamos ver o que está acontecendo à nossa volta, o que está acontecendo comigo. Então, acho que a pausa, né, fica uma dica aí, que é uma coisa que eu estou usando e que está funcionando. Quando eu estou com muitas funções dentro de casa, com o filho, eu dou uma pausa e eu respiro. Então, isso eu acho que é uma dica legal aí para quem está com várias funções, quem sai, né, que você falou também é preocupante, principalmente para os filhos. Eu acho que as crianças ficam preocupadas com os pais. Será que meu pai retorna? Meu pai é médico. O que que passa na cabeça dessa criança também, né? Então, acho que é uma E questão. se adoecer, né? Sim, Oi, Carol, tudo bem? Ei, as crianças ficam naquele dilema, né? Hoje eu falei pro meu filho assim: gente, vamos caminhar com a mamãe lá na praia. Vocês estão precisando pegar um sol, estão brancos, né? Transparentes. Eu falei assim: eu preciso de vitamina D, vamos caminhar. Não, não vamos caminhar, porque é possível que pegue Covid. Eu falei, gente, mas olha só, nós vamos caminhar num lugar mais deserto. A mamãe não é doida, né? E aí tá. Eles não quiseram. sim. E eu fui. Eu acho que, primeiro, essa decisão de fazer algo que também é importante para você sozinho. Eu acho que isso é fundamental. Essa pausa que é uma pausa para você. Porque Sim, quando você entra em contato com a natureza, quando você respira, você se reconecta, né? com E eu certeza. acho que nesse período de pandemia é fundamental isso. Mas aí foi muito interessante, porque quando eu voltei, eles falaram assim, e aí, como foi? E Uhum. a ansiedade, eu vi que estava ligada, na verdade, se minha mãe adoecer, né? Entendi. Então, e se minha mãe adoecer? E eu acho que é isso que a gente precisa conversar, né? Que, na verdade, nós não temos como fazer gestão, nós temos como nos precaver, temos como gerenciar o risco, usando máscara, né? Passando álcool. Só que a gente não tem como saber quando que nós vamos efetivamente adoecer, não necessariamente por corona, né? Uhum. Quando nós vamos, inclusive, morrer Ou adoecer por uma ansiedade, se não tiver essa por uma pausa, ansiedade. estresse. Então, é importantíssimo que a gente converse sobre essas coisas também com as crianças, porque essa ansiedade em relação às perdas tem Uhum. feito as crianças ficarem muito ansiosas, né? Sim, Em sim. relação aos avós, não é isso, Dri? Sim, sim. E você falou uma coisa importante, só voltando esse ganchinho da pausa, Fabi. Essa pausa, né, para a gente voltar para a gente, isso que você falou do caminhar também é uma forma de você pausar o que você está fazendo, não deixar de fazer, tá? Mas você caminhar e respirar um pouco, sair um pouquinho do que você está fazendo, né? Como eu falei, não deixar de fazer. E o caminhar, você vai estar transformando tudo dentro de você, porque o contato com a natureza, nem que você mora Adri, mora em apartamento, não tem como eu sair, os meus filhos ficam em casa, pega uma plantinha, conversa com aquela plantinha, né? Olha para aquele ser vivo ali e respira ali em cima. Volta o seu foco para ali, entendeu? São algumas Eu ferramentas. acho que é cada um, né, tem que achar o seu jeito de pausa, né? Mas o grande questão é buscar o tempo para isso, né, Dri? Então, Uhum. assim, eu sempre falo que eu preciso de agenda. Eu preciso Escrever, colocar no papel, inclusive, planejar. o meu tempo, Aham. né? E se ele for adiado, que eu reconecte esse tempo, seja agendado novamente, né? Sim, Então, sim. assim, eu, por exemplo, tenho uma certa dificuldade de realizar uma meditação de manhã, porque as crianças acordam cedo como eu, e assim, eu tenho muita dificuldade disso. Sim. Desconectar dos barulhos dos vizinhos, né? Eu tenho problemas com isso, assim. Esse silêncio é algo difícil ainda para mim. No entanto, eu costumo fazer isso mais antes de dormir. Mas hoje estamos falando aqui da caminhada, eu achei uma ferramenta que foi Sim, pedalar. sim, isso aí. Então, acho que cada um acha o seu momento. Então, assim, eu estou conseguindo aliar uma coisa que é uma atividade física, mas não necessariamente uma prática para o meu corpo. Está sendo uma prática Uhum. interior, Sim. que é isso, né? Olhar o céu, olhar a natureza humana, olhar, pensar na vida, né? Pensar nas questões que Nossa, incomodam. interessante, Fabi. Desculpa eu te cortar, você falou uma coisa interessante, olhar o Claro. céu. Ontem, no nosso cotidiano, né? Ontem, ou quinta, agora não me recordo, foi quinta-feira.
Eu fui colocar a roupa na corda no final do dia. Falei, caramba, máquina, tirei e tal. Quando eu pendurei, eu olhei o céu, eu parei, eu agradeci, eu falei, gente, olha que maravilha. Olha que eu tô aqui, eu tô contemplando, ao mesmo tempo que eu tô, né? Eu estava contemplando, eu parei, eu pausei mesmo, e olhei aquele céu e agradeci. Falei, olha que maravilha que eu tenho à minha volta. O que eu posso fazer para eu ficar bem? Nesse momento, às vezes, quando, pendurar roupa na corda, não sei o quê, né? Às vezes passa isso na nossa cabeça, estou cansada. Então, quando eu olhei aquele céu, eu falei, peraí, para tudo. Olha essa maravilha que eu tenho aqui. A busca da natureza, né? A busca dessa conexão, a busca do olhar para fora, mas que você pode buscar lá dentro uma paz interior, né? Isso que também Sim. é bem importante. Mas, Dri, me diz uma coisa. Para quem quer começar efetivamente a meditar, vamos Uhum, falar um pouquinho sobre meditação, né? sim. Já estão comprovados vários benefícios da meditação, assim. Uhum. Qual é o caminho inicial? Então, Fabi, assim, a gente tem que ver como você falou, né? O que é bom para gente. O caminho inicial é você voltar para dentro, olhar um pouquinho para dentro de você, né? O que eu estou buscando? Onde eu posso encontrar minha plenitude? Onde eu posso parar e respirar? Respira, caminhe nesse. Para mim, eu estou falando para mim, é a respiração. Eu sei que a meditação é uma prática que você vai parar, pode dar uma alongada na sua coluna, vai vir. Tem que ligar para o fulano, tem que fazer o ciclano, tem que colocar na minha agenda. Aquilo tudo já é uma coisa fisiológica. Seu pensamento não para. Ele fica igual um macaquinho de galho em galho, pulando para lá e para cá, e você pensando um monte de coisa. Então, começa com uma âncora. Onde que eu posso ancorar aquele meu pensamento? Isso eu acho que é uma dica legal. Onde é que eu posso focar aquele meu pensamento? É numa imagem? Eu posso focar o meu pensamento num local que eu gosto, né? Vamos fazer aquela viagem interna. Eu acho que a partir desse momento que você busca alguma coisa naquele lugarzinho do seu pensamento, você começa a focar para a meditação. Né? Você começa a voltar toda essa parte fisiológica do pensamento ping-pong para trás e para frente, que a gente é muito difícil a gente estar naquele momento presente, né? Então o pensamento fica atrás, É, frente e trás. Então você respira, para e ancora. O que é legal para você? E o que eu busco hoje? Olha, eu busco nesse momento presente sentir o meu corpo, sentir a minha respiração, sentir a maneira que eu consigo lidar comigo mesmo. O que eu estou sentindo nesse momento? Aí assim a gente começa a fazer uma prática. Existem várias técnicas de meditação, né? Pesquisa, procura, qual é uma técnica boa para mim? É uma técnica de um mergulho profundo? É uma técnica só de respiração? É uma técnica de imaginar um objeto, uma coisa? Então, o que é melhor para você? E nada melhor do que as legal. experiências que a gente tem na vida para a gente começar a se adaptar e adaptar essa meditação na nossa rotina, né? Mas ancorar o Então, pensamento. até a Karine apontou assim, é perceber seu eu interior, né? Tem pessoas, por exemplo, que conseguem iniciar uma meditação fazendo, inclusive, uma oração, né? Para aquilo que acredita, Com né? certeza. A Então, eu fé, acho que cada um tem seu caminho, né? sim, com certeza. A fé, ela ajuda muito, né? Porque a gente está falando de yoga, mas a gente está falando de espiritualidade também, né? A gente está falando do nosso universo, desse ser espiritual também que nós somos, né? Sem religiosidade, mas uma outra ligação com a natureza. Isso é uma forma de você buscar a sua fé, a sua espiritualidade, isso é uma forma de você buscar a sua conexão, né? Então, a fé é uma Sim, oração. sim. Volta para dentro, né? No que você crê, no que você acredita, no que te fortalece. Isso é importante, muito importante. Bem colocado. Agora, assim, eu fico pensando que talvez a gente peque um pouco de não ensinar isso para as crianças, né? Porque, assim, nesse período de pandemia, as crianças estão com um uso excessivo de telas, né? A gente sabe disso, né? Videogame, TV, computador, tem o tal da aula online, que já gera ansiedade, né?
Muitas vezes eles não aguentam ficar ali muito tempo na tela, focados para assistir a aula. A yoga pode ajudar as crianças. Como que a gente ajuda as crianças assim, a ensinar a meditar, ensinar a prática da yoga? Existe benefícios para as crianças? Super. Eu, assim, sou suspeita a falar, porque eu adoro, né, entrar nesse universo lúdico, esse universo infantil. Porque a criança, ela é plena por si só. A criança, ela pratica o mindfulness, que a gente fala hoje, que é atenção plena, numa brincadeira. A criança, quando ela está brincando, ela não está pensando que ela vai sair com um amiguinho ou que o pai dela foi trabalhar. Ela está ali brincando. Ela está no mundo dela. Então, ela está trazendo todo aquele universo dela para aquele momento. Isso já é uma prática de meditação. Ela está concentrada, ela está focada no que ela está fazendo. Então, a criança ela já é um ser nessa plenitude, né? Que a gente busca sempre a plenitude. Então, a criança é um ser nessa plenitude. E as técnicas de meditação e de yoga, né? Elas só ajudam de uma forma lúdica, trazendo para o universo infantil. Então, a gente usa ferramentas como yoga dos bichos, yoga na natureza. Como é que a gente vai fazer uma prática? Como é que o leão respira? Como é que a gente pode respirar como o leão, brincar como uma onça? Então, entrando nesse universo lúdico, que a gente vai lá atrás para o yoga, lá no início do yoga, trazendo esse universo infantil, né? Eu acho que é uma ferramenta muito boa, porque até a brincadeira, depois até no final da nossa live, eu posso ensinar para vocês uma técnica legal, porque a criança fica muito tempo na frente das telas, para os nossos olhos, para a gente ativar, né, os nossos olhos, para a gente trabalhar, que a gente chama do olhar da coruja, que é uma prática, né, assim, como é que eu posso dizer? Para os olhos mesmo, né? Uhum. Trabalha isso muito na criança, porque a tela tem isso, de te hipnotizar. Então a criança fica hipnotizada. Muitas vezes ela está ali, ela cansa, ela fica ansiosa, às vezes ela não está fazendo o que ela queria, que é o jogar, que criança para tela ela gosta de jogar. Então, às vezes, ficar assistindo um professor ou outro fica aquela coisa, não aguento mais, tô cansado. Então, levanta um pouquinho com a criança, sai um pouquinho com a criança, olha, faz uns combinados que a gente faz. Ó, você está cansado um pouquinho? Então tá legal. Depois que terminar a sua aula, a gente pode jogar um jogo, fazer uma brincadeira. Qual a brincadeira que você gosta, né? Então a gente trabalha dessa forma. Legal. Eu acho que tem muita dica Porque, também. na verdade, a criança está precisando de acolhimento também nesse período, né? Muitas vezes o eletrônico é uma fuga, né? Sofia mesmo falando, olha, meu filho também não está aceitando sair para dar uma caminhada. Hoje estava muito emotivo, um bom diálogo e acolhimento é muito importante para eles. E esse momento da yoga vai ser também um momento para parar, para acolher, né? Daí talvez saia uma boa conversa necessária, né? As crianças realmente, Karine também colocando a yoga e a pureza das crianças tem uma sintonia maravilhosa. Eu acho que, na verdade, a gente precisa disso, né? Começar a pensar que faz parte também da educação dos nossos filhos. Sim. Respirar, aprender a pausar. A gente vive num mundo muito competitivo, né, Dri? A gente vive num mundo de produtividade. E aí é produtividade para quem, né? Uma produtividade que adoece não é uma produtividade adequada, né? Então, o que a gente... Estressa. Pois é, não é isso? Então, assim, tem que inspirar, tem que respirar para não pirar, não é assim? Tipo então, não tem jeito. Eu acho que se a gente não souber gerenciar o nosso estresse, ensinar também aos nossos filhos sobre a gestão desse estresse, com certeza a gente sabe que lá na frente é possível que nesse mundo, como a Roberta está falando aqui, acelerado que a gente vive, as crianças lá na frente podem incidir em crises de ansiedade, né? E eu vivencio muito isso na prática na universidade, sabe? Uma quantidade de alunos com grandes transtornos mentais de ansiedade, transtornos que envolvem depressão, né? Tentativas de suicídio, exatamente porque
por isso, né? Desculpa aí eu falar, Fabi, porque eu trabalhei no Tranquilo. ano passado eu trabalhava com as crianças, os adolescentes que estavam fazendo o Enem. Então, quando eles estavam na aula do yoga, eles falavam, tia, esse local aqui eu fico tranquilo, que eu consigo dormir, que eu consigo parar, porque meu pai em casa está cobrando que eu preciso estudar, preciso fazer, preciso produzir. Um garoto com 16, 17 anos que está aprendendo ainda, que tem muitas questões, mas para isso a gente precisa falar a linguagem do adolescente, da criança. E essa questão do acolher também está na linguagem, da maneira como você vai abordar. E também no tato, acolher também é tato, né? E hoje a gente está sem o social, que nós somos muito do social, as crianças são dessa troca com outra criança e tudo. Então acolhe, então vira criança, vira criança, brinca com ele, acolhe mesmo. Agarra também, é bom também você acolher dessa maneira. E para o adolescente também, o adolescente tem uma cobrança. Eu acho que nessa fase de transição, de escolher profissão, de produzir, o adolescente nesse momento ele não vai produzir. Se ele estiver estressado, com uma pressão psicológica, ele não vai produzir. Não vai ser bom para ele. E como você falou, vai acarretar daqui para frente um adulto que pode ser um adulto frustrado, essas nossas crenças limitantes que eu falei no início da nossa live, né? Todas essas questões que a gente também já traz da infância, que lá na fase adulta a gente começa a rever com um pouquinho mais de maturidade, um pouquinho mais de aceitação. E no nosso dia a dia, né, Fabi? Eu acho que pega um pouco esse gancho também terapêutico que é muito importante a gente falar também sobre Pois isso. é, porque assim, na verdade, às vezes você nem se apercebe que você está doente, Sim, né? sim. Exatamente porque você não para, você não reflete, né? E, gente, assim, eu tô falando aqui, eu não tô falando que eu consigo fazer isso fácil, não, né? É, tem que cada coisa no seu lugar, né? Eu luto contra isso constantemente, inclusive com os meus filhos, para retirar da questão da tela e botar para respirar. E é um desafio na minha vida, porque nós vivemos num mundo que leva isso, né? E nesse contexto de isolamento social, pior ainda, porque você ainda saía para pedalar com os amigos, você ainda saía para encontrar na pracinha, você saía, né? Você saía para o mundo. Agora não, nós estamos dentro de casa. E é claro que conciliar trabalho, conciliar afazeres domésticos, conciliar tempo com os filhos, não é algo fácil de se fazer, né? Então é bom a gente desmistificar que, na verdade, tudo que a gente está falando é algo a ser perseguido, né, Dri? Sim, sim. Não é algo fácil a fazer. A gente lidar com essas emoções, né, que a gente estava falando, também não é fácil. Perceber essas emoções, né? Eu digo que o yoga também, para mim, é uma forma de curar disso tudo que a gente está passando, de rever, de curar, de aceitar. São esses processos que a gente está passando. Então, se a gente está voltado muito para em casa, com o pai, com a mãe, né, com o irmão, como é que está esse olhar? Como é que está esse olhar para dentro para eu poder olhar para o outro? Como é que está esse olhar para mim? Né? E para a criança não vai ter esse discernimento de, vou olhar para dentro. Então, por isso que eu falei da gente brincar e de trazer mais para o lúdico, né? Para transformar isso de uma forma leve. Através da brincadeira é uma forma leve. Eu acredito que seja uma forma leve da gente passar para a criança toda essa questão do yoga, da crença, né? Tem muita gente, como você citou, que agora eu não lembro quem falou, dessa questão da religião, também buscar a paz, buscar o conforto e a fé. Né? Eu acho que é mais ou É menos a verdade. gente Dri, fala muito de um novo normal, né? A gente vai vir aí com uma volta às aulas daqui a pouco, né? A gente sabe disso, mais cedo ou mais tarde. sim. Sabe que a sociedade vai mudar, mesmo diante de algumas questões que a gente às vezes fica até em dúvida se realmente vão mudar, mas se fala muito num novo normal. Você acha que esse novo normal vai existir mesmo? Que novo normal vai ser esse? Essa pergunta é bem de prova, né? Eu acho que eu não estudei esse capítulo ainda, que eu estou vivendo um dia de cada vez, mas vamos lá. Então, eu acho que o novo normal é uma consciência nova, né?
Eu acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de consciência. As coisas na vida não acontecem assim da noite para o dia. Eu costumo brincar aqui em casa que o cara lá de cima não faz as coisas à toa, né? Então, acho que esse novo normal é uma consciência nova, esse olhar novo. O que que é trazer essa consciência para o mundo de uma forma geral? O que que faz bem para esse mundo? Qual o meu papel nesse mundo? O que que eu posso contribuir? Eu acho que a gente trazer de uma outra forma a consciência, uma outra forma de olhar para as coisas, né? Porque não, acho que não está sendo fácil para ninguém, né? A dúvida que fica também quando os filhos voltarem para a escola, né? Como é que a gente vai fazer quando os filhos voltarem para a escola? Eu vou voltar a trabalhar, mas sempre de uma forma diferente, porque a gente está vivendo uma coisa que ninguém nunca viveu. A gente está vivendo uma coisa nova. Então a gente vai fazer um novo, mas de que forma fazer esse novo? Eu acredito muito nessa consciência que a gente tem, de trazer essa consciência plena para esse novo normal, né? Eu acho que é mais ou menos Idri, o que eu acho que é fácil. fundamental é saber que esse novo normal é construído por nós. Sim, E se é construído por nós, passa por uma mudança e uma alteração de comportamento, principalmente, né, de pensamento e de comportamento, com né? certeza, com Então, hoje se fala, por exemplo, de consumo sustentável. Não necessariamente nós não estamos falando só de preservação ambiental, a gente está falando de consumir aquilo que é necessário ou então de dar valor a marcas que tenham, sim, um caráter de responsabilidade social, de responsabilidade ambiental. Nós estamos falando de pessoas que passam a valorizar essa pausa, essa reflexão interna, buscando então essa evolução dentro da sociedade. A gente está falando de um contexto também de buscar não apenas aquilo que é bom para mim, mas aquilo que é bom para o contexto da sociedade, né? Então, assim, eu acho que esse novo normal passa primeiro por uma mudança interna. É sim, claro que vão ter pessoas que vão fazer e tem pessoas que não vão fazer, né? depende, isso que eu Mas eu queria acho saber. É uma consciência. Você tem consciência daquele seu movimento. Você parar um pouquinho e ter consciência. O que eu estou fazendo? Né? O que eu estou fazendo comigo, com a minha saúde? Eu acho que essa fase dessa pandemia está trazendo uma questão muito importante, que é a saúde. A nossa saúde. Né? Então, como eu vou agir nessa saúde com esse novo normal? Eu vou me cuidar melhor? Eu vou estar melhor comigo? Então, para eu cuidar melhor do outro, eu preciso estar bem comigo. Se eu não estiver bem comigo, eu não vou estar bem com o próximo. Né? Então, esse novo normal parte dessa consciência interna, dessa plenitude, desse olhar. Né? Eu acredito muito nessa que traz a gente consciente, que a gente traz consciente, como você falou, do que as pessoas que a gente pode ajudar, né? Qual a maneira até mesmo dos nossos gastos, né? O que é necessário para a gente, que realmente se faz necessário no momento, que a gente precisa, né? Em termos será que a gente não está transformando, né, buracos emocionais em aquisições, né? Então, eu acho assim, que assim, né? Essa troca parte muito dessas fugas emocionais também, né? Aí a eu gente acho que se a gente já vê esse retrato tão claro nos nossos jovens, né, de adoecimento mental, de transtornos de ansiedade, né, eu acho que é fundamental para nós que somos mães ainda de crianças, de pré-adolescentes, né, refletir de que esse movimento precisa ser feito. Porque sim, ninguém fica feliz com o filho adoecido, não. principalmente adoecido mentalmente. Né? Ninguém quer aqui filho ansioso, ninguém quer aqui filho com transtornos. Então, assim, eu tenho refletido muito, primeiro, quanto às minhas mudanças internas, porque eu acho que é impossível falar para o outro que ele precisa mudar nisso, aquilo, se eu não faço uma mudança Exatamente, interna, né? Então, é exatamente. muito importante fazer essa gestão emocional interna e depois na nossa família. Sim, sim. Começa com a gente, né, Fabi? Eu acho que começa com a gente. Então, essa mudança interna, essas questões internas, a gente começa tudo nessa pausinha aí que a gente falou, nessa respiração e nessa reflexão de uma consciência plena, né?
Odri, não quero terminar a live antes que ela caia sem você ensinar aí o negócio da coruja para as crianças. Vamos Primeiro lá? explica para quem não estava aqui ainda o olho da coruja, para que ele serve e vamos Eu fazer. até tô com uma camisa de coruja, né? Agora que eu vi assim, tô sem óculos, a luz. Gente, esse negócio de live é muito engraçado, né? Muito bom isso. Essas tecnologias assim, a gente conversa um pouquinho, é maravilhoso. Então, para a gente trabalhar o nosso foco, a nossa concentração, a gente está trabalhando com o nosso globo ocular. Então, a gente precisa olhar sem mexer a cabeça para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Então, esse exercício, isso aí, esse exercício a gente chama de trataka no yoga. A gente está trabalhando, né, a nossa visão. Então, a gente já trabalha o nosso, a gente vai, ó, direcionando o olhar sem mexer a cabeça. E como a gente está falando muito em tela, isso é importante para a nossa visão. Porque se a gente não trabalha, isso até teve uma pesquisa quando eu estava lá na Índia, e a professora de Ayurveda ela falou: aqui a maioria dos indianos não usam óculos, porque eles estão fazendo trataka todos os dias, porque trabalha nosso globo ocular e vai estimulando também nosso cérebro. Então, assim, a gente trabalhando a nossa visão, né? A nossa visão externa vai para a visão lá interna. Então, é uma dica aí que fica para as crianças trabalhar a corujinha, né? O que eu falo da corujinha é porque quando eu estou dando aula de yoga para as crianças, eu desenho com eles uma coruja, eu conto que a coruja tem os olhos arregalados, né? Que a coruja está muito atenta, ela é muito focada com o olhar, então passa um ratinho, a coruja olha para um lado, para cima, para baixo, para outro. Então, isso tudo tem uma construção no universo infantil para a gente poder fazer o trabalho com o nosso olhar, né? E outros trabalhos que a gente começa a desenvolver nesse mundo infantil, que para mim a vida é E uma. como que está sendo, Dri, dar aula online? Pois é, Fabi, olha, vou te falar, alguns alunos, né, assim, os mais idosos principalmente, eles não têm o costume, né? Para a gente também, às vezes, essa aula de umas plataformas, aí cai, galera, vamos voltar daqui a pouquinho e tal. Então, a gente não tem esse costume. Então, é uma questão da gente adaptar aos pouquinhos, né? Muita gente não gosta, muita gente gosta de estar frente a frente, olho no olho, não esse olho através do celular ou do computador, e tá pessoalmente, porque tem aquele acolhimento do tato também, né? Após a aula a gente pode dar um abraço, às vezes a gente chega com todo cuidado, carinho, ajustando as posturas, as posições. Então, no início foi um pouquinho mais difícil, né? Agora a gente está tendo uma aceitação melhor com as aulas através do Zoom, né? Eu estou dando aula para adulto e para criança. Mas, na verdade, o yoga não tem idade, né? Como eu sempre pratiquei, é claro que tiveram os meus momentos também de fora de prática, mas eu sigo muito o yoga integral e um mestre que fala que a vida toda é yoga. O Sri Aurobindo, ele fala que a vida toda é yoga. Então, a vida toda é yoga, não tem essa de só esticar o tapetinho, não, né? Mas a gente vai se Legal. acostumando e a gente está se acostumando aí com essa prática através das ferramentas de celular e computador. É É, isso. pois é, eu achei que eu não ia curtir, mas curti pra caramba a aula de quinta-feira. Eu acho que eu não vou poder viver sem. Ah, legal. Dri, eu queria te agradecer muito. Agradecer o pessoal que esteve por aqui, Karine, Roberta, Tiago, Sofia. Nossa, entrou tanta gente legal, tanta gente que eu admiro. Queria te passar a palavra para você dar uma mensagem aí final para o pessoal. Olha, a mensagem é uma mensagem que faz eu viver cada dia mais pleno, é vivo hoje, vivo agora, né? Eu acho que tem uma frase também de Dalai Lama que é muito importante. Nem amanhã, nem ontem. Vive o agora, vive um dia de cada vez, vai respirando, vai pausando e vai levando a vida. O importante nessa vida é ser feliz. Então vamos trabalhar essa felicidade que está dentro da gente. Tudo, a gente tem uma ferramenta muito importante, nós mesmos, essa é a ferramenta principal dessa vida aí. Está tudo aqui dentro. Então, volta para si. Vire-se do avesso, olha para dentro.
tá É bom? verdade, para depois olhar para fora, né? Eu acho. Pessoal, semana que vem tem mais. Eu quero te agradecer, Dri. Foi uma delícia o papo, viu? Eu falei que aí ia ser tranquilo, porque aqui é isso. É a gente tomar um café, aquele café aconchego de mãe. Tá aqui, Não é necessariamente só para mãe, mas é aquele café que a gente se reúne ao redor de uma mesa, troca conhecimento, cresce junto. Por isso é tão gostoso, né? Então, eu isso queria aí. te agradecer mais uma vez. Dizer que é isso aí, eu acho que cada dia de uma vez, né? Nada como um dia após o outro, né? Nossos desafios estão aí para serem encarados Uhum. e tenho certeza que nesse momento de pandemia a gente pode se reinventar, Com né? certeza. Ao longo dessa semana a gente vai estar se falando sobre se reinventar profissionalmente, se reinventar diante de novas práticas. Eu acho que nada como um bom desafio, Com né? Para a certeza. gente se transformar. É, Então é isso, gente. Obrigada mais uma vez. Grande beijo. Olha, louca para reunir todo mundo numa mesa física, mas vocês podem ter certeza que o calor de vocês nessa troca faz com que a gente se sinta pelo menos um pouquinho menos saudade, se é possível, né? Com mais aconchego. com Beijo certeza. grande, até as próximas. Um beijo, galerinha. Obrigada por todo mundo. E uma dica que eu dou de respiração. Vai respirando lentamente, respira, inspira suave e profundo e vai contando. Dá para dar uma palhinha assim de uma técnica rapidinha? Dá, Então, dá. a Estou aqui gente controlando para. Ah, gente, teve gente que perguntou se a live vai ficar gravada. Vai ficar no IGTV e depois eu boto lá no canal do YouTube também, tá? ah, Então, mas dá, Adri, a gente ainda tem não, aqui mais mas 5, 7 ó, minutos. foi, foi muito de coração, né? Acho que a gente é um aprendiz aí nessa vida, então tudo que eu falei veio do meu coração. Então é isso, galera. E para a gente respirar um pouquinho, procura sentar numa postura confortável, né? Eu vou ficar com os olhos abertos, mas vocês podem fazer isso em outro horário. É uma técnica que eu dou que é bem rapidinha. É você inspirar em 4 segundos e na sua exalação em 8 segundos. Depois vocês me contam como é que foi essa respiração. A gente inspira em 4 e exala em 8. Então, lembrando para a gente ter essa atenção plena, essa intenção e essa atitude. Não esqueça disso. Tá bom, galerinha? Então, inspire em 4. Olha, Adri, eu descobri na quinta-feira com você que eu não sei respirar. Eu não sei como que eu sobrevivi até aqui, mas eu juro que eu vou tentar me esforçar para aprender. Não, qualquer Que quando dúvida, vai voltando 8, gente, sabe? Acabou. acabou o fôlego. Ou seja, a mulher não sabe respirar há 41 anos, quase 42. Mas a gente Não sabe aprende, respirar até hoje. a gente aprende um pouquinho, Fabi. Então, fica essa dica aí. Eu estou colocando mais dicas também lá no espaço, aqui no espaço de Fátima, né? Então, um pouquinho de dica. Quem tiver dúvida também é só perguntar, que a gente vai trocando e aprendendo junto. Tá bom? Isso aí, gratidão, querida. Obrigada. Beijo. Um beijo. Namastê. Namastê.